Oi, oi, oi! Se tem um assunto que gera polêmica, dúvida, é filtro solar. Caramba! Mas eu fui investigar algumas dúvidas que eu tinha, né, até há pouco tempo, para desvendar aqui com vocês, tá? Mas antes, qual o combinado? Qual o combinado? Deixa teu like para me ajudar, por favor, tá? E se inscreva neste canal. Bem, gente, tem muitos mitos envolvendo a utilização de protetor solar, né? A gente já sabe que o protetor solar é o número um, né, do skincare. Não tem como falar de outros tratamentos sem falar de proteção solar, de fotoproteção. Só que, né, infelizmente, se a gente não sabe utilizá-lo da forma correta, vai colocar tudo a perder e as coisas não têm o resultado que poderiam ter, tá? Sem falar de saúde, né, gente? É muito importante na prevenção do câncer de pele. Antes de eu trazer esses mitos aí, essas lendas que surgiram, vou deixar alguns conceitos aqui para vocês, rapidinho, uma introdução para não gerar confusão, tá? Aqui no Brasil, todos os filtros passam pelos mesmos testes, tá, gente? Então são todos seguros. Agora, o que realmente faz diferença é aplicar corretamente na quantidade ideal. E qual é a quantidade ideal? Cara, isso aí é complicado, viu? Porque a gente pode dizer que o estabelecido, né, é 2 miligramas por centímetro quadrado. Trazendo para a nossa realidade, esse número poderia variar entre 1,5 ou 2 ml. Bem, se você puder aplicar 2, ótimo, né? Mas pode ser um tanto difícil conseguir essa quantidade toda. E aí que entra a avaliação individual. Se você puder passar por um médico para decidir junto com ele de acordo com as suas características e de acordo com a sua rotina, perfeito. Mas a gente também consegue, de certa forma, administrar isso, porque já vai ser muito melhor do que a gente costumava fazer antigamente, né? Que era passar aquele pinguinho. Todo mundo sabe que tu fazia isso. Nem tenta mentir que a gente sabe que tu fazia isso. Eu fiz muito isso. Então, que vai depender muito das nossas características. A gente tem que saber que alguns rostos são maiores, né? Outros são miudinhos. Algumas pessoas transpiram muito, outras pessoas têm uma exposição direta muito grande. Existe a questão de dermatose, né? Doenças de pele, sensibilidade, gente que queima muito fácil. Enfim, cada um vai ter uma condição específica e uma rotina, né? Isso pode interferir demais. E como que mede isso, né? É difícil, mas tem uns truquinhos, né? Se você não tiver um medidor, né, aquele que, sabe, kititito, você pode usar uma seringa na primeira vez, né, para ter uma ideia da quantidade. Você pode usar um sachê de amostra grátis, algum produto que tenha textura semelhante, aí você também bota tudo na mão e fala, é mais ou menos isso aqui. Ou você pode também utilizar meia colherzinha de café, que já é um número aproximado, tá? E também tem aquela boa e velha tática de aplicar 3 camadas. Por que a gente está falando tanto disso, né, gente, da quantidade ideal? Porque isso que vai implicar no resultado. A gente tem que entender que se você aplica um filtro 50 na metade da quantidade que você deveria aplicar, você não vai atingir o FPS 25. Você vai comprometer muito esse FPS. Ele vai cair para, sei lá, 8, 6, entendeu? Então, assim, é ridículo, não é nada. Então, meu bem, se você quer realmente obter os benefícios do filtro solar, não dá para economizar. Dito isto, vamos à primeira dúvida. Primeira pergunta. É verdade que protetor físico não precisa reaplicar? Não é verdade. Eu já tive essa dúvida também. Eu queria que fosse real isso, mas infelizmente não é. Só esclarecendo que filtro é uma coisa e protetor é outra. Filtro é a substância responsável por fazer a fotoproteção. E protetor solar é o produto final, que a gente encontra lá na prateleira, tá? Por exemplo, Sandal é um protetor solar. Qual filtro que ele usa? Eu não sei. Pode ser o dióxido de titânio, pode ser a avobenzona, tá entendendo? O que o laboratório lá decidiu colocar na fórmula. E por que surgiu essa história de que filtro físico não precisa reaplicar, né? Vamos entender primeiro que os filtros físicos são dióxido de titânio e óxido de zinco. Os químicos são vários, né? Como tinosorbe, avobenzona, oxibenzona, enfim, tem uma variedade muito maior.
Os filtros físicos ficaram muito famosos por eles serem indicados para quem tem pele muito sensível, algum tipo de dermatite e principalmente para grávidas também, né? Crianças e principalmente pela estabilidade. Eles são muito bem conceituados nesse quesito. E aí, da parte disso, né? São muito estáveis, eles não precisam ser reaplicados, não é mesmo? Não, não é mesmo. Infelizmente, qualquer tipo de filtro vai se degradando ao longo do dia. Já tem aí alguns estudos mostrando isso. Então, o ideal é reaplicar mesmo, tá? Agora, a frequência de reaplicação vai depender mais uma vez da individualidade. Todos aqueles critérios que te fizeram a utilizar mais filtro, né, a usar a quantidade ideal certinha, não usar menos, vão ser os mesmos critérios que vão fazer com que você tenha mais cautela, né, em ficar reaplicando o filtro, tá? Se é uma pessoa que tem alguma doença de pele, se é uma pessoa que está sofrendo muita exposição direta, se essa pessoa transpira muito, tá vendo que o filtro tá abrindo, que tá saindo, tá bom? Tudo isso tem que ser levado em conta. Ninguém peca por excesso, né, gente? Mas eu sei que no dia a dia fica difícil reaplicar. Como que eu faço que pro meu tipo de pele funciona? Aplicar no começo do dia a quantidade certinha e depois no meio do dia reaplicar um filtro em pó. Mas isso não quer dizer que sirva para todo mundo. Uma pessoa que tem melasma, por exemplo, não dá para fazer isso na maioria das vezes, tá? Ela tem que fazer uma reaplicação mais rigorosa. Por isso é tão importante sentar com o seu médico para ele entender a sua necessidade e a sua rotina. Mas independente dessas necessidades especiais, se você estiver sofrendo muita exposição, porque está na piscina, porque está na praia, porque está num clube, num churrasco, está batendo perna na rua, independente de ter qualquer tipo de doença de pele, é interessante reaplicar conforme a orientação do fabricante, tá? Mais ou menos a cada 2 horas. Importante ressaltar que hoje em dia a gente já tem filtros químicos mais estáveis também, mais moderninhos, tá? Um exemplo é o Tinosorb S&M. Mais uma. Essa aí, ó, até outro dia mesmo eu ficava na dúvida. E aí, preciso esperar secar o filtro 20 ou 30 minutos antes de sair de casa? É esse tempo que o filtro leva para começar a agir? Não precisa, tá? Os filtros começam a agir imediatamente, seja químico ou físico, não tem diferença. Agora, convém, né, esperar ele secar, sabe? Assentar, que a gente fala. Quando você sente que ele tá assim, aí fica mais tranquilo passar a make, se você for de make, né? Mas independente de usar make ou não, eu também acho que é legal se concentrar um pouquinho nesses minutinhos, esperar, porque senão a gente se distrai, vai pra vida, vai pra rua e passa a mão, esfrega a mão na cara, né? E isso compromete, porque se a gente ficar fazendo esse tipo de fricção, vai sair muito filtro porque ele ainda não aderiu, sabe? E isso vai, obviamente, né, lascar com a sua fotoproteção. Então, tenta, né, nesses primeiros minutinhos não fazer nada e depois pode ser feliz. Alguns filtros químicos não têm boa reputação, entre eles oxibenzona. E a pergunta é verdade que oxibenzona causa câncer? É um disruptor hormonal? Não é verdade. Bem, até o que a gente sabe, hoje em dia, não é verdade. Os estudos que apontavam comprometimento da saúde, né, que poderiam afetar a vida, foram estudos in vitro em animais, né? Ou seja, a gente não pode extrapolar para a nossa realidade humaninhos, tá? Mas uma coisa que é verdade é que eles têm sim um certo potencial alergênico, né? Ou seja, se você teve alergia aí a algum filtro, não é coisa da sua cabeça. Isso é real, tá? Pode acontecer. E nesse caso, como qualquer outra coisa que daria alergia, é legal suspender. Mas, tirando isso, eles, né, são seguros, sim. Não tem motivo pra gente entender que não. Já tem um estudo até, inclusive, que diz que para esses filtros atingirem a nossa saúde, causar um desequilíbrio hormonal, né, seria necessário utilizar por mais de 200 anos. E quem dera a gente vivesse esse tempo todo, né, pra saber. Então, tipo, não é possível.
Eu não me apego muito ao tipo de filtro exatamente que eu estou utilizando, eu simplesmente entendo que o melhor filtro para mim é o filtro que eu consigo usar, que não me dá nenhuma reação, o filtro que eu consigo utilizar na quantidade adequada, né? Porque se a gente não curte ali o filtro, a gente não vai aplicar tanto, né? Não vai querer reaplicar. Então, o mais importante é o filtro que dá, sabe, sensação de conforto pra gente. E aí, o meu filtro escolhido, vocês já sabem que ultimamente meu preferido é o Jin Water Oil Control. E ele é um filtro misto, tá? Pra mim, gente, não tem melhor, sabe? Se é químico, se é físico. Eu acho que o melhor é o que a gente consegue usar. Ponto. Simples assim, tá? Vou encerrar por aqui. Mas se vocês quiserem, se vocês gostaram desse tira dúvidas aqui, comenta pra mim, tá? Não esquece de me dizer pra eu ter certeza que vale a pena fazer o parte 2, parte 3, sei lá. Vamos discutir muito sobre esse assunto, porque a gente precisa usar o filtro solar corretamente, tá? Espero que vocês tenham gostado de verdade. Deixa o like, não esquece, se inscreva no canal se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, obrigada por ter me assistido e a gente se vê até domingo que vem. Um beijo. Fiquem com Deus.